Quando meu filho nasceu, não foi só profissionalmente, mas acho que foi em todas as áreas da minha vida. Eu tinha um bebezinho no meu colo, mas eu tinha todo um time também. Mas ali foi um renascimento. Nasce um filho, nasce uma nova mulher. Começamos mais um podcast e esse é especial, todos eu falo que são especiais, mas esse tem um gostinho, porque é especial de Natal, gente. Eu espero que vocês estejam assistindo hoje, inclusive, que é véspera de Natal, e que você esteja com a sua família, que você esteja com as pessoas que você ama, e que você aproveite muito esse momento, que é aquele momento pra gente refletir, pra gente lembrar daquilo que é importante pra gente, e eu tenho certeza que vocês vão passar um Natal lindo com quem vocês mais amam. E a gente preparou esse podcast muito especial pra esse momento também, pra gente refletir, pra gente olhar pra trás e ver tudo aquilo que a gente construiu, porque a gente precisa valorizar aquilo que a gente já construiu até aqui, mas muito mais do que isso, a gente também imaginar qual que é o próximo passo, o que tá faltando pra mim, porque eu sei que aqui a gente tem muitos aprendizados, e o podcast nasceu dessa vontade nossa, de olhar pra os nossos sócios queridos e olhar pra eles com o CPF, e não só como um CNPJ. Então a gente quer olhar pra pessoas, porque no fim de tudo, pessoas precisam de pessoas, e é nesse clima que eu vou contar pra vocês quem tá aqui comigo hoje. Não tinha como ser outra pessoa. Eu sei que vocês já viram aí no título, tudo bem, mas eu quero fazer uma apresentação especial para ela, porque ela merece. Então, quando a gente fala de pessoas, liderança, processos, cultura, não tem outra pessoa que venha na minha cabeça que não seja Roberta Tomás. Nossa convidada de hoje, ela não é só a diretora do Class, ela é uma líder que faz qualquer ambiente ficar mais acolhedor, ela organiza as coisas, ela olha para as pessoas, e isso faz toda a diferença. São mais de 20 anos no setor esportivo, ela vem aí liderando times de vendas, a área comercial, falou em comercial, a gente falou também em Roberta, então grandes marcas, e ela já comandou processos também, que é muito do que ela faz hoje aqui no Class, e eu vou apresentar isso, vou deixar ela contar essa história, como que ela chegou até aqui, e hoje ela garante que o Class funcione desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, funcionar da melhor forma possível, não tinha melhor pessoa para estar aqui com a gente do que ela, e existe um capítulo muito especial na vida dela que a gente também vai falar, que é a maternidade. Então, Roberta é a mãe do Pedro hoje, o PP para os mais íntimos, e ela equilibra performance no trabalho e a maternidade, então acho que ela vai trazer muitos insights poderosos para você que é mãe ou que é pai também, porque você também precisa saber disso. E hoje a gente junta tudo isso, gestão, propósito, renascimento, liderança, processos, vendas, maternidade, num episódio feito para fechar esse ano com muita profundidade, que é o que a Roberta é. Ela é das profundezas, ela traz muito amor para as pessoas. Então, com vocês, Roberta Tomás. Muito obrigada, Lari. Me emocionei, confesso para você. E estar aqui hoje, eu estava até brincando aqui com o pessoal no comecinho, não é dos meus lugares mais confortáveis, mas estar aqui com você e ouvir o que você está falando, me deixa num lugar tranquilo, num lugar feliz e principalmente sendo conduzida por você. É lindo te ver, é lindo ver seu crescimento. Então extraia o melhor de mim, sou aqui para falar, de coração aberto. Estou muito feliz, muito obrigada. Com certeza. E, gente, para vocês terem uma ideia, quem luta para ter as coisas aqui para vocês é Roberta. Então, um agradecimento especial a ela que fez o podcast nascer e trazer aqui para vocês muitos dos nossos sócios, que eu sei que vocês aprendem muito, né? Vocês adoram acompanhar eles, empresários, empresárias. E não só isso, vocês conhecem as pessoas por detrás das câmeras. Porque às vezes você vê ali muito do que ela faz, os negócios, os números. E isso é muito importante. Mas por trás disso também tem uma alma, tem uma pessoa e tem uma constante evolução. E, Rô, a primeira pergunta que eu queria fazer para você... Qual que foi o momento da sua carreira que você aprendeu que não era sobre controle, era sobre demandar e acreditar nas pessoas? Lari, eu acho que não foi um momento da minha carreira. Eu acho que foi a minha vida. Sou filha única, né? Então, desde sempre, eu aprendi com a minha mãe que quanto mais a gente divide, quanto mais a gente troca, mais leve fica. Então, eu acho que eu venho trazendo isso desde sempre. Não é uma coisa pensada, é uma coisa realmente que eu trago. E isso acabou sendo talvez uma das minhas grandes fortalezas no trabalho, porque as pessoas com as quais eu trabalho, eu preciso confiar. Porque se eu não confio, eu ainda tenho que ficar fazendo. Então, eu preciso passar. Eu preciso liberar um pouco do espaço para crescer, para inovar. Para isso, eu preciso confiar nas pessoas. E confiança a gente constrói, né? A gente não muda muita coisa, mas a confiança a gente vai construindo juntos. E eu sempre falo, né? O óbvio tem que ser dito. E a confiança é construída no dia a dia.
Então, escolher bem as pessoas, né? Eu sempre falo assim, a gente contrata na sorte, mas a gente fica com as pessoas que a gente confia, né? Então, acho que isso daí eu trago muito desde sempre. Então, não teve uma virada de chave, não teve um momento da carreira que eu pensei nisso. Acho que é muito do que eu trago de ensinamentos mesmo da minha família. Maravilhoso. E é uma construção, né? Isso é muito maravilhoso. Assim como a confiança, também você aprender a confiar nesse time, que é um time muito unido. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque a gente já falou aqui em vários episódios, se você não assistiu, tem vários episódios aqui pra você assistir sobre isso, sobre gestão de pessoas. E eu sei que você é uma referência nisso. Eu queria que você contasse pra gente como que você lida com o time e como que você faz um time ser muito unido. Porque todo mundo lá quer fazer acontecer e isso vem muito do seu DNA. Lari, eu fico pensando o quão eu sou abençoada, porque a gente tem, hoje o Class Club é referência no mercado, o melhor e maior clube de empresários hoje que a gente tem, e a gente tem o Dream Team. E todas as vezes que alguém pergunta pra mim, né, Roberta, quantas pessoas tem na operação? Quantas pessoas tem na operação? Geralmente as pessoas falam assim, 100, 150 pessoas, porque é uma empresa que já faturou mais de 150 milhões de reais em dois anos e meio de operação. Olha o tamanho, né, do que é. E quando eu falo que é uma equipe que tem 12 pessoas, elas não acreditam. E não é sobre você ter os melhores, é você ter as pessoas certas com você. Então, é o dia a dia, é a construção, é você se preocupar genuinamente com as pessoas que estão trabalhando com você. A gente não fala que a gente é uma família, isso a gente nunca fala. Mas somos pessoas que todos os dias estamos juntos, troca o tempo inteiro. Você é uma das minhas melhores amigas, então não tem como não existir o se importar. E o se importar tem que ser genuíno. Então eu acredito que a grande mágica ali do nosso time, do nosso Dream Team, é que todo mundo se preocupa genuinamente um com o outro e a gente sabe exatamente que o meu trabalho impacta o seu impacta o do coleguinha do lado e assim por diante. Então é uma roda. Se cada um fizer o que faz, a gente cresce, a gente gira, a gente evolui, a gente corre, a gente avança. Se alguma coisa ali dá errado, para. Então é uma engrenagem, e essa engrenagem eu faço questão de alimentar, e o alimentar é com amor. E eu sempre uso uma frase em todas as nossas reuniões, em todos os nossos eventos, já é de praxe, que a gente faz com amor, não tem como dar errado. Então essa é a minha premissa, e eu tento seguir, e se tem alguém que está fugindo um pouco disso, se afasta, nem fica. Então acho que o grande segredo da gente é que a gente... E a visão. Todo mundo sabe para onde vai e aonde a gente vai chegar. Isso eu sou muito alimentada também pelo Caio, pelo Flávio, pelo Joel, e isso eu levo muito pro time. Então a gente tem um lugar para onde a gente vai. Muito claro, muito certo, muito... ali, sabe aquele prêmio? Passou, a gente chegou, a gente vai pro próximo, mas a visão sempre é clara. É isso que eu tento mostrar pro time, pra ter essa união, sabe? Essa Com junção. certeza. E eu sou prova viva disso, porque ela vai atrás das informações para trazer visão para esse time. E falando de visão, né, o Flávio fala muito, né, que visão vale mais que poder. Uhum. E eu queria te fazer uma pergunta dos três, que você já acompanha há muito tempo. O que você acha, assim, que cada um te ensinou? Os três são completamente diferentes. Eu já chorei muito, já sofri muito, mas eu não queria entrar no que o Flávio me ensinou, no que o Joel me ensinou, no que o Caio me ensinou. Acho que o maior ensinamento que eu tenho dos três é você saber para onde você ir, é você saber aonde você quer chegar, mas saber que se você tem as pessoas certas do seu lado, você vai chegar muito mais rápido. Sobre voltar de novo e falar sobre a tal da confiança. Se os três virarem para mim e falarem assim hoje, olha, a gente não vai fazer mais nada do que a gente está fazendo, a gente vai começar outra coisa amanhã, eu nem penso, porque eu confio neles, eu sei o que eles pensam, eu sei que a visão deles é muito mais ampliada do que a minha. Então o que eles me trouxeram disso é você estar no ambiente certo com as pessoas certas. E além de tudo são os valores, né? Não faz sentido você estar num lugar onde você não vai estar se sentindo bem, que a energia não vai estar sendo boa.
Então, se os valores que você tem são compatíveis com as pessoas que você está e com o ambiente, não tem como dar errado. Então, acho que o que os 3 me trouxeram assim, de melhor foi muito sobre você confiar que eles vão te levar, ou que a pessoa que você está, ou o seu líder, ter um mentor, sempre vai te levar para outro nível. Com certeza. E falando de Natal, ele tem muito esse significado de propósito, né? Quando que você, que vem de uma área comercial, percebeu que não era importante só bater meta, era importante impactar a vida das pessoas? Porque eu sei que hoje você impacta muitas vidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa é uma pergunta muito legal, Lari, porque quando a gente pensa em resultado, não existe resultado se você não impacta a vida das outras pessoas. Uma coisa, ela não anda em separado, sozinha. Então, assim, a meta, quando a gente tem lá, a gente tem que bater tantos por cento da meta para a gente alcançar o resultado do final do ano. Isso significa que a sua vida vai melhorar. Significa que se a gente bate a meta, eu, Roberta, como empresa, o Class Club como empresa, vamos ter mais ativos para dar um aumento para um outro colaborador. Então, a gente sempre vai impactar a vida de alguém se os nossos resultados, então, eles caminham juntos. Então, você ter essa clareza, você saber que lembra que eu falei da direção? Se a direção é clara, o resultado é claro, a gente sabe para onde a gente vai chegar, com certeza você sabe que a sua vida vai ser impactada por isso. Obviamente, eu não estou falando só de dinheiro. Não estou falando só de dinheiro, mas é muito legal quando eu vejo que as pessoas que trabalham ali no Class, elas vão felizes. Porque o dinheiro é consequência de um trabalho que você faz e que você gosta de fazer. Então, o dinheiro, uma posição, o Caio sempre brinca, né? Ele fala assim, seja, né? Se vê antes de ser, né? Então, acho que todo mundo tem a cabeça de dono. Então, ali todo mundo pensa grande, pensa no próximo passo. Então, isso daí com certeza, o impacto não é financeiro, mas com certeza vai muito para a vida pessoal, porque você cresce como pessoa, você cresce seus valores, você impacta também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito legal, né? Porque nada disso acontece também sem processos, que eu sei que é uma coisa que você sempre fala, tem que ter processo, tem que ter processo. A gente tem que crescer muito, mas em paralelo a isso a gente tem que também organizar a casa. Uhum. Como que você faz isso hoje, Rô? E como que você dá dica, assim, para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente? Como organizar a casa? Eu falo que a minha cabeça, ela é separada por caixinhas. Eu falo que eu sou alta performance até lavando uma louça. Tem o caos sempre vai existir. A gente tem sempre aquela brincadeira aqui, né? Cresce e depois arruma. Mas para a gente crescer e crescer consolidado, a gente precisa de fato ter processos. Então a minha cabeça é fazer com que a vida de todos os meus colaboradores seja mais fácil. Então eu vou estar sempre preocupada em saber como que eu posso te ajudar. Uma inovação que eu posso trazer para a sua área, que você vai conseguir fazer o seu trabalho da melhor forma possível e mais eficiente. Então, essa é a minha cabeça de processos. Como ser mais eficiente dentro de uma estrutura para trazer mais resultados, para impactar vidas. Então, a minha cabeça, ela gira sempre em fazer alguma coisa melhor, pensando no outro passo. Porque se a gente desenha um processo e ele está redondinho, o que acontece? Você tem tempo para pensar em melhorias, inovações, tudo. E trazer uma nova, uma caixinha que não estava aberta ainda, e que isso vai trazer o resultado que não existia, porque sempre quando a gente faz a mesma coisa, os resultados são os mesmos. Então, a caixinha dos processos são justamente para que eu desenvolva o time, para melhorar a vida de vocês, para que vocês possam crescer cada vez mais dentro do que vocês fazem. Maravilha. E isso também impacta na cultura do seu time. Hoje, se você pudesse falar assim, 3 coisas que você acredita que são importantes ter uma cultura de uma empresa, você conta pra gente? Porque essa galera que assiste aqui são empresários, né? Você sabe bem disso. Mas também tem ali líderes, né? De dentro de uma empresa que às vezes fala assim, como que eu vou implantar a cultura num time? Eu não sei fazer isso. E você faz isso muito bem. Cara, cultura é as pessoas fazerem as coisas acontecerem sem que você esteja lá. E isso a gente não cobra, Lari. Isso a gente não cobra, isso a gente treina. Isso a gente mostra com exemplo. Porque se eu tiver que carregar a caixa, eu vou carregar. Todo mundo sabe aqui que eu não tenho medo, eu não tenho tempo feio.
na minha maternidade, eu carregava caixas com 9 meses para que as coisas acontecessem. Então, o exemplo de fato arrasta. Então, quando a gente fala de cultura forte, parte do líder. A gente estava até brincando aqui, né? A Larissa tem uma equipe e literalmente a equipe é exemplo dela, né? Elas fazem exatamente o que você faz, porque é o que você faz que dá resultado, elas veem que está funcionando. Então, se não está fazendo certo, se não está seguindo, tem alguma coisa errada. Então, eu acredito que muito é sobre como você se porta dentro da sua empresa. Você tem que ser o primeiro a fazer tudo. O Class começou sozinho, só comigo, né? Tinha eu e uma funcionária, uma vendedora, e eu contratei uma pessoa para fazer uma coisa que eu não sabia, que é a Fabi, que é o financeiro. Que está com a gente até hoje, ou seja, ela sabe liderar um time. Na verdade, todo mundo tá até hoje, ninguém saiu. É verdade, ninguém saiu, tá, galera? Ninguém saiu. Então, assim, procurar pessoas melhores do que você. Eu sempre falo que o Class Club é o que é porque as pessoas que estão lá são melhores do que eu. E eu fico muito feliz ver o podcast crescendo desse jeito. Eu jamais seria uma host de podcast. Nunca! E ver você falando é lindo. Então, para mim, isso é o exemplo que a sua equipe está tendo de você. Como eles te olham. E é essa sensação que eu quero. Que a equipe me veja, fale assim, se a Rô está fazendo isso... Legal, eu também posso fazer, sabe? Porque se eu faço, eu também posso cobrar, porque eu sei que dá certo. Se alguém virar para mim e falar assim, não dá para fazer, para mim não existe, porque eu já fiz. Então, todos os processos, tudo que dentro de uma empresa, qualquer coisa que tenha que acontecer, eu já fiz, eu já passei, então eu sei se dá para fazer ou não. Então, eu carrego muito isso no meu DNA, que liderança é o exemplo. E é ele que arrasta, e é ele que faz. Se você não estiver lá, a equipe continuar, batendo meta, os resultados vindo. E eu tenho certeza que se eu sair, como eu saí na minha licença maternidade, a peteca não caiu, inclusive que a gente cresceu. E eu tenho certeza que se eu sair hoje, o Class Club vai que vai. E falando de outra coisa que é seu DNA, vendas, né? Ela não pode ver uma oportunidade de vender que ela já vendeu, né? Então, amo vender. Então ela faz isso mesmo. Eu queria que você falasse assim, quais são assim erros que você vê que um vendedor, às vezes, ele já é um ótimo vendedor, mas que você vê que ele às vezes extrapola um pouco, ele poderia ter parado, ele teria vendido. Tem alguma coisa assim que você vê hoje que são erros que vendedores cometem? O maior de todos é fala muito mais do que ouve. Cara, quando você deixa a pessoa falar, ela já te traz tudo o que ela precisa. Ela te traz tudo. Porque se uma pessoa vai até você perguntando do seu produto, é porque ela quer te comprar. Ela quer comprar algo de você. Então, escuta o que ela quer. Mas não, aí a pessoa, o vendedor que está ansioso, que ainda não tem as técnicas, quer falar do produto, se antecipa, vai fazendo perguntas descompensadas e acaba que não tem a clareza e não conseguiu entender o que a pessoa precisa e perdeu a venda. Então, uma boca, 2 ouvidos, fale menos e ouça mais. Importantíssimo. Isso, inclusive, eu aprendi com você. Porque é importante. Segura um pouquinho. Ela já fala assim, dá uma seguradinha, vai devagar, respira. E isso é muito importante mesmo, né? Porque o cara já te dá todas as objeções. Todas. E se você fala, se atrapalha, ele te dá assim, o ouro. E assim, Lari, se você vende alguma coisa que você confia, que você acredita, ninguém melhor do que você para vender ele. Então espera, deixa a pessoa perguntar, deixa a pessoa expor o que ela precisa. Porque todas as objeções você vai conseguir sanar na hora, fazendo as perguntas certas, perguntas pontuais. Então, acho que quando você fala assim para mim hoje, onde eu me sinto confortável, com toda certeza, é vendendo. Porque vendendo é o único lugar que vai te levar para outro lugar. A venda sempre vai te abrir outras portas. Então, dentro do Class, eu sempre trago essa cultura de o financeiro tá vendendo também. Eu falo para elas, né? Quanto mais desconto elas conseguem com fornecedores, é uma venda. A gente comemora como uma venda. Que é um dinheiro que a gente deixou de gastar. A gente deixou de gastar. Exatamente. Então, assim, vendas para mim tá em tudo. Vendas é o centro. E falando de liderança, que você é uma grande líder, quais que são os sinais, assim, de que um líder está crescendo? Você que desenvolve muitas pessoas, quais são aqueles sinais, assim? Eu sei que você fala muito aquela frase, né? Um líder, ele se mostra. E eu queria que você falasse um pouco disso. Quais são esses sinais que ele se mostra como para as pessoas? Porque as pessoas querem saber isso também. Porque o líder se mostra. O que ele faz? Qual é o tipo de atitude que ele precisa ter? A palavra certa é atitude, Lari.
atitude. Você não precisa perguntar o que você... Assim, eu prefiro aquela pessoa que erra pelo excesso do que por ficar perguntando e esperando, porque aquela pessoa que está errando pelo excesso, eu consigo controlar, eu consigo ajustar, eu consigo melhorar, eu consigo ajustando a rota, do que aquela pessoa que eu vou ter sempre que ficar empurrando. Então, a atitude do líder, cabeça de dono, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero fazer. Eu gosto da pessoa que é ambiciosa. Ambição é diferente de você querer passar a perna em outra pessoa, porque isso ali é caráter. Diferente de ganância. Ganância, caráter. E isso é muito simples, o gestor, ele consegue ter essa diferenciação. Eu gosto muito de uma pessoa que é ambiciosa, mas ambiciosa para o crescimento de um todo. Eu gosto muito. Com certeza. E falando de Class, eu sei que você tem uma paixão no seu coração que se chama Class Club. E eu queria que você falasse um pouco, assim, do início, assim, do Class. Como que foi a sensação de ser a pessoa escolhida para estar no Class Club, para ser a pessoa que ia fazer um dos maiores produtos hoje da empresa crescer? Sofri. Vou contar para você porque eu sofri. Porque eu estava no Vence como diretora comercial do Vence. E o Vence estava crescendo muito. A gente estava tinha acabado de abrir o canal corporativo, grandes empresas estavam vindo. Só que o cliente que já estava no Vence, ele queria continuar com o Caio, com o Flávio, com o Joel. E faltava algo. Eu sempre falava, a gente precisa de mais um produto na esteira, E quando eu falava, eu falava assim, agora... Roberta, se a gente tiver um produto de R$200 mil, que na época, há 3 anos e meio atrás, não existia nada, nenhum produto nesse ticket, era o maior ticket no mercado. Se você conseguir vender 10, a gente começa a trabalhar um produto high ticket. Lari, foi muito rápido. Conversei com 10 clientes ali do Vence, que a gente já, né, os clientes que comprava uma plataforma, vinha no presencial e queria mais, foi muito rápido vender. Por quê? Porque as pessoas, elas têm sede de conhecimento, elas têm sede de estar com as pessoas certas, elas têm sede de encurtar o caminho. Então, se você tem uma pessoa que já chegou num lugar que tem o resultado que você quer, ela vai encurtar seu caminho, obviamente, né? Então, eu sempre brinco que é um mapa. Eu falo que o Caio, Flávio e Joel é um mapa. Eles são lá à praia, eles te dão um mapa. Se você tiver o mapa, você chega mais rápido até eles. Se você não tiver o mapa, o que vai acontecer? Você vai chegar, só que você pode chegar em 1, 2, 10 anos, não sabe, dependendo da sua velocidade. Então, quando eles falaram assim, agora é a hora de você ir para o próximo passo, eu não enxergava o próximo passo. E aí eu falei, mas eu não quero sair aqui. Só que quando o Caio, Flávio e Joel falam com você, a única coisa que você fala é assim, tá bom, então bora, então vamos. O confiar, o acreditar. E foi muito louco, porque assim, foi uma promoção, era trabalhar com o maior e melhor produtos deles na época, e uma semana depois eu descobri que eu tava grávida. Então foi um momento difícil para mim, porque foi uma gravidez não planejada, uma semana depois que eles tinham me dado o maior produto. Então, eu conversei com os 3, hormônios já estava louco. Quando eu entrei na sala, eu falei, olha, aconteceu uma situação, queria conversar com vocês, e eu já falou, você tá grávida? O Caio falou assim, você tá grávida? Eu comecei a chorar. E o Caio falou uma coisa que me marcou e eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, Rô, gravidez é bênção. Se Deus te deu esse presente, é porque você fez alguma coisa muito boa e você merece. E se você já faz o que faz sem ter um filho, você vai, assim, voar. Então, que bom. A gente está muito feliz com isso, a gente está muito feliz com essa notícia. E o primeiro ano do Class foi de construção junto com uma gravidez. Minha gravidez passou que eu nem percebi. Então, eu falo que o meu bebezinho cresceu na minha barriga e o Class cresceu. Então, sim, eu tenho o Class com muito carinho, muito amor, porque foi uma entrega nesse primeiro ano de Class. E falando nesse momento assim, te conhecendo bem como conheço, teve algum momento que você precisou renascer profissionalmente? Sim, teve. Acho que quando meu filho nasceu, não foi só profissionalmente, mas acho que foi em todas as áreas da minha vida. Eu tinha um bebezinho no meu colo,
mas eu tinha todo um time também que eu queria estar perto, eu queria entender. Então, foi um tempo de eu me dar um tempo, entender também a profissional que eu sou, confiar ainda mais no time, porque a entrega de vocês foi absurda. Foram 3 meses e meio que foi resultado em cima de resultado, foi incrível, meta batida a cada mês, mas ali foi um renascimento. Ali eu pausei e respirei. Então eu tenho certeza que ali foi um renascimento. Acho que nasce um filho, nasce uma nova mulher, assim, muito melhor, que eu consigo hoje ponderar muito mais as coisas e entender muito mais os próximos passos, com calma. E eu perguntei bastante pra você, né, de como que Caio e Flávio Joel te ensinaram alguma coisa, mas eu sei que tem uma pessoa que te ensinou muito, que foi o Pepe. Meu outro chefe. Seu outro chefe, ela tem 4, Caio, Flávio Joel e o Pepe. E eu queria que você falasse, assim, o que foi que a maternidade mais te ensinou hoje, assim, que você fala assim, nossa, isso mudou a minha vida. Lara, é o amor incondicional. É meio clichê, qualquer mãe vai falar isso, mas a gente não conhece o amor depois que a gente conhece, a gente acha que a gente conhece o amor, mas depois que a gente tem um filho, a gente transcende. Você... Eu sempre tentei ter um olhar muito de gratidão, mas muito também de compaixão com as pessoas, sempre me colocando no lugar das pessoas, e eu acho que isso aflorou ainda mais, sabe? E pensar muito mais em crescer, para o meu filho ter uma vida boa, para eu poder proporcionar para ele algo melhor. Então, acho que foi muito sobre isso também, sabe? O meu chefinho me poderoso ensinou, chefinho. O meu poderoso chefinho me ensinou sobre olhar o próximo com mais amor. E tem alguma coisa que você acha que na sua liderança hoje só existe porque você é mãe? Eu cuido mais de vocês, né? Mas sempre cuidou. Não foi só porque virou mãe, não. Lari, talvez acho que a confiança de saber que se você não estiver, tudo vai funcionar? Isso eu sempre tive, mas é confiar que algo sempre vai acontecer com as pessoas que fazem certo, sabe? Então, acreditar mesmo de que a gente sempre tem um propósito. E se todos estão alinhados com isso, vai acontecer. Então, acho que talvez o que eu olho mais para o futuro, o que eu mais olho hoje é este lugar, estar neste lugar de atenção, de calma, sem pressa, mas com muito resultado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é sem pressa com um olhar mais cuidadoso, que você já sempre tive, mas eu acho que foi uma coisa da calmaria que você teve. Porque antigamente eu também... Que eu aprendo com você, inclusive. Mas eu gosto, falta um pouco eu até tava falando calmaria. Isso ontem, assim, ó, eu gosto muito que vocês sejam aceleradas, porque é essa aceleração que faz as coisas acontecerem, né? A minha calma agora é para falar que eu já tô num lugar que eu preciso que vocês corram, mas quando vocês forem passar do limite, eu tô aqui para evitar qualquer acidente, sabe? Então, acho que é esse olhar de mãe cuidadosa que eu sempre tive, mas nesse lugar um pouquinho mais de... Eu tô vendo elas voarem, eu estou vendo... Assim, é lindo ver vocês crescerem, voando, indo, sabe, criando projetos e tudo mais, mas sabe que eu também tô ali. Então, acho que esse olhar mais cuidadoso com outro olhar. Com certeza. E produção, parece que a gente tem um recado especial pra Roberta hoje. Ai, Senhor. A gente tem. E é de uma pessoa que a gente já falou aqui. É uma pessoa muito especial pra mim também. Lógico, pra você, né? Tem um sabor especial. Mas eu também tenho. Por isso que vocês estavam... Muito carinho, amor. E todo mundo vai se apaixonar por ele. O que a mamãe é? Pedro, o que a mamãe é? Linda. Ela é linda? Fala assim, mamãe, você é a melhor mamãe do mundo. Fala de novo. Do mundo, fala. Mundo. A melhor. Olha aqui e manda um beijo pra ela agora. Não, aqui, olha aqui, manda um beijo. Dá um abraço. Gente,
aí não vale. Eu tinha certeza que ela ia se emocionar, Não porque não tem vale. como olhar pra essa criança e não morrer de amores por ele, entendeu? Ele é muito legal. Uma vez uma pessoa perguntou assim, por que você fala que seu filho é muito legal? Né? Você podia falar assim, meu filho é muito fofo, ele é carinhoso, ele é amoroso, mas ele é a pessoa mais legal do mundo. Ele é. É me colocar num lugar de... Deus, não tenho mais o que pedir, muito obrigada por isso, porque eu fui agraciada por cuidar dele, né? Deus confiou um filho dele aqui pra mim, então, nesse lugar de mãe, pra mim, de um menininho tão legal, é por isso que eu acho que tento ser tão legal pra vocês, porque quando eu acordo, não tem como não ser legal. Ele é fofo, ele é divertido, então é isso que eu trago pra vocês. Então, não tem como ele não ser uma extensão minha no trabalho. Então, eu sou só grata. Eu sou só grata. E não vale isso, porque vocês não foram legais. Vale sim. Eu tenho as minhas fontes especiais. Depois eu te conto os bastidores. Mas esse vídeo chegou. E eu fiquei muito feliz porque eu sei que qualquer palavra que a gente traga pra você, Rô, pra agradecer tudo que você representa pra gente hoje, dentro do Class, dentro de Podclass, dentro de onde você estiver, dentro do Ventes que você já passou, dentro de todas as empresas que você já passou, eu tenho certeza que você impactou a vida das pessoas. Só que eu sei que nenhuma palavra que a gente trouxer pra você vai te impactar mais do que ver o seu filho te chamando de linda, que eu sei que você ama. Então, pra gente, foi o modo da gente trazer pra você um agradecimento por tudo que você faz pra gente, todos os dias. Então, a equipe inteira é grata por isso. Hoje foi uma briga, porque queriam fazer uma plateia nesse podcast pra te ver. Então, acho que isso não é só sobre ter um emprego, não é só sobre trabalhar para um lugar, não é sobre tudo isso, mas é sobre as pessoas certas. Então, a gente é a pessoa certa pra você e você é pra gente também. Obrigada, tô muito feliz. Se eu puder falar alguma coisa sobre você gostar de fazer o que você faz, o trabalho que você exerce, faça o seu melhor sem pensar no que os outros vão pensar. Entregue todos os dias o seu máximo. Faça o bem, não pense a quem, que tudo vai voltar, tudo. Não tem como dar errado. Então, eu que sou muito grata. Não tem como um dia não ser bom com vocês, perto de vocês. E eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ver que cada ajuste que eu faço no dia seguinte, vocês já estão colocando em prática. Para mim, a maior lição que eu também aprendo com vocês todos os dias. E se eu puder deixar um recado, que eu aprendo muito também com os três, que eu acho que não tem como eu ser diferente, né? Então eu tento sempre me sentir como uma extensão deles. O que você aprendeu hoje, coloca já em ação amanhã. Coloca. Faça sempre uma coisa diferente do que você já está fazendo hoje, para você ter resultados diferentes, para você ter, um caminho diferente. Então, eu que tô muito honrada de estar aqui e feliz. Com certeza. A gente sabe que você ama a gente só pede pro poderoso chefinho, que aí não dá pra competir. Aí ficou difícil pra gente, mas a gente vai continuar se esforçando, tá? Ai, obrigada. Então, é um agradecimento em nome de toda a equipe pra você, por tudo que você faz pela gente. Não tinha como encerrar 2025 melhor do que falando de Robertinha. Obrigada. E agora a gente queria falar um pouquinho da Betinha. Pra aproveitar esse momento. Betinha, pra quem não sabe, é como a mãe dela chama ela, é como a família dela mais íntima chama ela. E sem muitas exposições, mas não tem como falar de Betinha sem falar da sua mãe e do seu pai. E do carinho que eles têm por você, de tudo aquilo que eles abriram mão na vida deles pra te dar uma vida melhor, que é exatamente o que você faz pelo PP. E sem falar de Deus também. Então, eu queria que você deixasse um recado pros seus pais, porque eu tenho certeza que eles com certeza vão assistir esse podcast. E eu queria que você deixasse um recado pra eles, assim. O recado que eu quero deixar pra eles é bem claro: voltem logo. Eu só posso agradecer, porque tudo que eu sou hoje e tudo que eu coloco em dia hoje são de ensinamentos. A gente vem de uma família muito simples, mas muito amorosa. Eu vejo os meus pais muito apaixonados há 50 anos, então é um exemplo
lindo que eu tenho dentro de casa. Eu nunca vi meus pais brigarem, eu nunca vi meus pais gritarem. Então eu falo que eu não consigo ver muita maldade no mundo, porque isso não faz parte de mim. Porque eles não me blindaram, porque desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 16 anos, eles falaram assim, você é do mundo. A gente tá aqui para fazer o nosso papel melhor, que é cuidar de você. Mas o mundo é seu. Então, eles foram os melhores que eles podiam ser para mim. Eles são os melhores que eles podem ser todos os dias. E eu tô muito feliz que eles estão voltando para pertinho de mim, porque eles moram em outra cidade. E poder aproveitar cada vez mais eles. Então, é só agradecer e dizer que eu os amo muito. Exatamente. Muito. E você fala muito que aquilo que a gente planta, a gente vai colher inevitavelmente. Sempre faço bem, não importa quem. Exatamente. E ter essa família linda que você construiu, com o Thiago, com o Pepe, e ter eles voltando também pra sua vida, é muito do que você plantou a vida inteira, voltando pra você também. Então, fico muito, muito feliz por isso. Benção. E a gente falou muito aqui nesse episódio, né, de amor, de carinho, de tudo, mas a gente falou de time, né? E se eu não fizer o que a social media manda... Eu tô sabendo. Eu tô demitida do podcast. Já tô sabendo. Então a gente tem aqui quadro muito rapidinho. Tô nervosa. Não, é super rápido. Vamos lá, super tô tranquilo. nervosa. Eu te mandei aí. Vocês sabem que eu tenho o poder de mandar vocês todas embora, né? Ela sempre fala isso e eu prefiro acreditar que hoje é 1º de abril e é mentira. Ai, deixa eu achar aqui, peraí. A gente tem 2 imagens, que é verdade e mentira. Você me mandou, né? Isso. Peraí, tô achando, gente. Na Pronto. minha conversa. E você vai apontar pra aquela câmera ali. Tá bom. E você vai dizer se é verdade ou mentira. Tá bom. Primeira frase. Processo engessa a equipe? Verdade ou mentira? Peraí. Mentira. Mentira, pelo contrário. Ser líder é tomar todas as decisões? Mentira, pelo contrário. Liderança feminina é mais emocional? Sim. Verdade. Cultura vence a estratégia? Sim. Alta performance exige presença e não pressão? Sim. Líder tem que estar sempre forte? Eu sou muito vulnerável. E é disso que a gente vai falar agora. Você sempre traz o seu coração acima de todas as outras coisas, né? Então, às vezes você fala assim, agora eu vou deixar a Roberta chefe de lado e eu vou trazer pra vocês o que eu estou sentindo. Qual que é a importância de um líder ser vulnerável com a equipe dele? Transparência. É colocar todo mundo na mesma página e alinhar, porque assim, somos todos humanos e a gente tá falando de pessoas. Eu saio um pouco daquele lugar de que líder tem que ser o cara mais forte. Eu saio muito daquele lugar de que liderança é sobre você não mostrar os seus sentimentos, porque é isso que conecta. A vulnerabilidade, e não é porque eu sou mulher e nem nada do tipo, porque se tiver que ser firme, eu vou ser firme. Se tiver que voltar e colocar todo mundo do zero, eu vou fazer tudo isso. Não tem problema nenhum com isso, mas é muito sobre as pessoas saberem de fato com quem elas estão lidando. Tem dia que eu não tô bem. E tem dia que eu vou falar assim, gente, olha, não tem nada a ver sobre isso, vamos ser profissionais aqui, mas tem dia que o líder precisa de acolhimento. Então, eu sempre me coloco nesse lugar de, estou aqui, eu não vou conseguir dar o meu 100% hoje, então eu vou precisar que vocês deem os 130% de vocês pra gente equilibrar. É sempre sobre equalizar, como diz a Lalas, né? Sempre sobre equalizar. Então, eu gosto muito desse lado de transparência, Mari. Com certeza. E agora a gente tem mais um quadro, que é Social Media Manda, a gente obedece. Mais um, gente. Complete a frase, Roberta. Eita. Eu vou falar uma frase, você dá continuidade pra ela com o que vier na sua cabeça. Sim, senhora. Ser líder é? Olhar as pessoas. Processo pra mim significa? Direção. O Class Club em 2025 foi? Transformador. O que eu espero para 2026 do Class Club? Crescimento. Se eu pudesse dizer algo para a Rô de 10 anos atrás, seria? Você vai se orgulhar de onde você chegou. Natal para mim representa? Família. Família. Lar.
Muito bom. E, pra gente trazer um pouco desse Natal no nosso episódio, eu queria que você falasse, assim, o que o Natal marcou, assim, na sua vida? Porque eu sei que você sempre teve seus pais muito perto e tudo mais. O que é Natal pra Roberta? Lari, o que eu vou falar vai ser um pouco disruptivo, tá? Assim que a gente gosta. E nem é sobre ela viver no mundo cor-de-rosa, que nem é nada disso, tá? Porque já passei poucas e boas, enfim. A minha mãe, muito sábia, uma vez ela falou assim pra mim, eu falei assim, mãe, eu vou precisar viajar no Natal. E eu não vou conseguir, a trabalho, eu não vou conseguir passar o Natal com vocês. Sabe o que minha mãe falou? Ela falou assim, o Natal é o nascimento de Jesus. Não é sobre uma data, uma noite, ou nós estarmos juntos, sabe por quê? Porque vamos fazer todos os nossos dias serem natais. Então, toda noite a gente jantava juntos, sempre quando a gente tá, nós estamos presentes. Então, assim, o Natal para mim é muito sobre minha fé, é sobre eu me conectar com as pessoas, é sobre eu estar no meu lar. Mas quando eu penso numa data, a minha mãe ressignificou para mim. Porque eu faço dos meus dias serem especiais como uma noite de Natal. Então, se eu tiver que fazer um jantar, eu vou me entregar, vou fazer tudo com muito amor, com muita entrega. Então, assim, agora, se for pensar mesmo numa data, é sobre estar com as pessoas que eu amo, rezar, agradecer, enfim, abençoar, sabe? Agradecer o tanto que a gente é abençoado, assim. E pensar no próximo. Muito sobre A sua frase mais famosa é abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Isso pra bater meta, isso pro time continuar unido, Deus que já abençoa tudo. Abençoa e dá certo no final. Não é sobre fé, não é sobre religião, não é sobre religião, é sobre fé. Que tem sempre um Deus que é muito maior, então Deus abençoa aqui todo mundo, abençoa aqui toda a equipe, todo dia eu entrego vocês, todos os dias eu entrego as pessoas que eu amo, quando eu volto eu agradeço o meu dia, e é só isso, acho que sim, não precisa de muito, porque assim, sempre vai ter a providência, sempre vai acontecer. Com certeza. E falando sobre fé, você é uma mulher de muita fé hoje. Sempre foi assim ou você aprendeu a ter fé? Não, sempre fui. Sempre fui. A Fabi, uma vez a gente estava falando, né? Me explica tal coisa. E eu falei assim, hoje se eu não sei como eu me colocaria dentro de um espaço. Ela falou assim, como uma mulher de fé. Eu acredito, assim, pra mim se Deus tá aqui, se é um propósito, se a gente tá fazendo a coisa certa, se a gente não tá fazendo nada errado, não tem como não dar certo. Então eu sempre acreditei, eu nunca achei que alguma coisa não fosse dar certo. O Class Club no começo era assim, era literalmente uma bagunça, uma planilha de Excel e eu sempre soube que ia ser um produto referência, um clube referência. Nunca passou pela minha cabeça que algo daria errado. Nunca. E ano após ano, a gente só vem crescendo, a gente só vem evoluindo. Então, a fé não é só sobre no profissional, é sobre em casa. Eu sempre soube que eu teria uma família muito feliz, muito amada, porque eu sou muito amada. Então, a gente vive isso todos os dias. Não tem como não acreditar em algo que não seja tão palpável assim. Com certeza. E você também transpassa isso para as pessoas. E isso é muito legal, porque você traz. Até agora tem Mini Jesus no escritório, a gente tá assim. A gente tá bem alinhado. Todo mundo. A gente agradece, cada uma na sua religião, cada uma na sua crença. Exatamente. Mas é sempre sobre um Deus. Exatamente. E acreditar e ter fé que as coisas vão dar certo no final. Sempre vai dar certo. Mas trabalhando, fazendo assim, gente, assim, Deus ajuda, mas vamos também ajudar a Deus fazer as coisas acontecerem. Então, exatamente. Vamos lá, vamos melhorar, vamos pensar em inovação, processos, vamos fazer a coisa, vamos seguir o playbook? Exatamente. Né? Porque não adianta só a gente fazer, ele faz a parte dele, a gente não faz a nossa, né? Não, é aquela coisa, né? Vamos ganhar na loteria, Senhor? Vamos, quero ganhar na loteria, quero ganhar, mas não joga nunca, né? Então, não, a gente tem que jogar o jogo, tem que fazer as coisas certas para os resultados de fato virem. Com certeza. E agora falando dos meus queridos sócios do Class Club, o
Que movimento você acredita que os sócios precisam fazer em 2026 para aproveitar ainda mais o Class Club? Se debruçar nos conteúdos. Se debruçar nos conteúdos. Assim, eu falo que a gente tem tanto ouro. Assim, as aulas, eu falo que os maiores ativos dentro do Class são sócios. O Podclass surgiu de como que nós vamos usar. Olha o ativo que a gente tem dentro do Class. Olha o tamanho desses empresários. Como que a gente vai pagar para algum palestrante vir dar aula? Não precisa. Dentro do Class, a gente já tem as melhores referências no mercado. Então, assim, use as nossas plataformas, aproveitem as aulas gravadas, debrucem sobre o Podclass. Eu quero que no final de ano do Spotify de vocês, sócios, estejam lá Podclass como o mais ouvido. Porque, às vezes, você ouve uma coisa e você não estava preparada naquele momento para colocar aquilo em ação. Se você vai lá e revisita aquilo, cara, você já está em outro momento e aquilo que naquela época não fez sentido, agora faz. E aí você vai lá e coloca isso em prática e muda todo o seu negócio, porque assim, Lari, é só um ajuste fino que você não está fazendo, que você coloca em prática aqui, o faturamento aumenta, que a cultura do seu time melhora, faz ali uma campanha. Então, assim, revisite o que a gente tem, porque é ouro. São 2 anos e meio de conteúdo que tá ali para vocês, gravados, guardado, e se entreguem. Mas, de novo, né, eu sempre falo, não adianta nada você ir lá, só ouvir, só fazer e não colocar em ação. Então, tem que colocar em ação. Com certeza. Uma coisa, o Igor tá no seu controle. Não precisa pensar em fazer coisas mirabolantes, não. Vai lá, faz uma coisinha. É o básico bem feito todos os dias. Frase de praxe. É isso. Se não te fizer o básico, não tem como nem inovar. Porque o básico não tá sendo feito, aí eu deu ruim. Eu sempre falo, o alicerce tem que estar bem estruturado. E o alicerce é o mais complicado, mas é o mais simples. Só que as pessoas não têm paciência de esperar. Elas sempre querem um resultado extraordinário em muito pouco tempo. O tempo e o resultado vão vir de acordo com esse alicerce que você monta. Com certeza. E eu sei que apesar de eu ser CX e ter ali contato com sócios sempre, você também é quase uma CX. Além de tudo, eu já fui a CX. Ainda é uma CX, entendeu? Eu amo pessoas. E você tem muito contato com os sócios, assim. Você gosta muito deles, assim, de graça, dá pra ver. Alguns já viraram até meus amigos próximos. Exatamente. E eu queria que você deixasse pra eles um recado de final de ano. Pra eles assistirem, a gente vai mandar isso aí. Daqui a pouco eu tô lá no meu WhatsApp, mandando pra todos eles esse corte. É muito bonito ver a evolução de um sócio quando ele entra no Class. Quando vocês entram, vocês literalmente compram um sonho. E o resultado ele vem sendo construído dia após dia. O que eu quero muito, muito que vocês saibam, que vocês têm um time todo para suportar vocês, que os mentores de vocês sim, vão direcionar vocês da melhor forma possível, e que o próximo passo está ali pertinho. Mas que vocês têm que fazer a parte de vocês, com certeza, mas que a gente está ali para ajudar, para sustentar, para apoiar e torcer, porque a gente está ali na primeira fila, porque quando vocês entram, vocês confiam no nosso trabalho. E a gente faz de tudo para que vocês tenham o melhor. Então, assim, vocês podem ter certeza que daqui do back, né? Que nós não somos ali. Eu falo que os 3 são ali o palco. Mas a gente tá fazendo a coisa acontecer aqui. E o que a gente faz aqui para acontecer é para que você cresça. Para que você evolua, para que você vá pro próximo nível. Porque se você confiou na gente, você pode ter certeza que a nossa entrega vai ser a melhor de todas. Acho que é esse recado que eu quero dar. E saiba que vocês vão ter sempre a gente aqui para o que vocês precisarem. Traduziu bastante o meu sentimento. Hashtag tudo pelos sócios. Tudo pelos sócios. Às vezes eu fico até brava com você, Larissa. Mas a gente quer expor essa situação? Vamos expor, porque é muito legal o quanto vocês brigam pela área de vocês. E eu sempre falo, né, Larissa, você trabalha pro Class, não pro sócio. Mas não é. Você trabalha de fato pelo sócio, porque cada vez que a gente briga, a gente evolui. Não é uma briga, tá? A cada vez que a gente discute, uma briga. Que a gente coloca aqui, a gente melhora a entrega para o sócio, a comunicação com o sócio, porque aqui dentro nada mais é do que uma comunidade de pessoas que querem crescer, que querem evoluir e que aprendem umas com as outras. Então eu gosto muito dessa discussão positiva, sabe? E você tem um recado final de alguma coisa que você queira falar? Que você
queria trazer para as pessoas? Lari, quando a gente pensa... no final do ano eu fico muito pensativa, eu fico mais quietinha, porque nós esquecemos uma coisa que é muito importante, de revisitar tudo que a gente fez. O meu marido, ele sempre brinca, ele dá aula, né? Ele dava aula antigamente, e ele falava assim, eu posso ter dado a pior aula do mundo. Só que se os últimos 15 minutos finais forem bons, você vai ter uma sensação de que você tentou dar o seu melhor, né? E eu sempre falo que os nossos últimos momentos do mês, do ano, enfim, nunca podem ser só ali, aquele sprint final. Porque o resultado agora é tudo do que a gente plantou no ano inteiro. E é revisitar isso. Olha o tanto que a gente cresceu. Quando eu falei que esse 2025 foi transformador pra gente, porque a gente aprendeu muito. Nós fizemos grandes feitos esse ano. A gente fez um evento dentro de um navio, tirou a gente completamente da nossa zona de conforto. Só que passa. E quando passa, vira uma coisa normal, mas não é normal. Então é revisitar tudo que a gente fez, não só no profissional, mas dentro da nossa casa, as nossas atitudes, com as pessoas que a gente ama. Então revisite o seu ano. E olhe onde que você precisa melhorar, como que você quer crescer, como que você quer evoluir, para que você não cometa os erros que você já cometeu, mas também que você comemore. A gente tem que comemorar, a gente esquece de comemorar pequenas coisas, pequenas vitórias. E eu gosto muito de celebrar. Então, esse ano, no final de ano, eu fico um pouco mais pensativa, porque eu revisito todos os momentos, mas eu também lembro, e eu mandei uma mensagem ontem para todo o time de olha onde nós chegamos, olha o que nós construímos e olha o que nós ainda temos para construir. Então, se eu tenho que deixar alguma mensagem, parem, olhem o que vocês já fizeram, celebrem e vamos pensar no próximo passo. E pensando em próximo passo, 2026 já chegou, né? Que tá chegando. Chegou. Não, na verdade, a gente já tá trabalhando em 2026, a gente já tá em março de 2026. Exatamente. E eu queria saber, Rô, qual que é a sua palavra do ano de 2026? Ai, Larissa, tem que ser rápido. Não vou dar de Joel agora de ser rápido, não. Porque 2026 vai ser um ano, não é um ano de mudança, mas é um ano de inovação pra gente. A gente tá com grandes planos, então a minha cabeça ainda tá fervilhando, então inovação talvez seja a minha palavra do ano, mas talvez eu possa mudar ainda. Então depois me pergunta isso de novo, como eu estou revisitando esse ano, inovação para mim é o que eu preciso e o que eu quero agora para esse 2026 pro Class Club. Maravilhoso, a gente cobra aqui, viu? A gente pergunta para todo mundo, a gente pede para colocar nos comentários qual que é a sua palavra do ano, você que tá escutando a gente aqui, aí. Porque a gente cobra, final do ano que vem a gente tá de olho aqui. E uma vez o Joel, de bate-pronto, falou assim, sua palavra do ano. E eu falei, vai ter que ser rápido? Aí ele falou assim, não, tem que ser certa. Então, não é qualquer palavra que o meu ano vai ser de crescimento. Não. O que você quer de fato para 2026? Então, escreva nos comentários, mas pense nessa palavra. Porque essa palavra pode ser a norteadora do seu ano inteiro. Com certeza. E eu venho perguntando isso para os sócios, né, nos últimos episódios. Quem não assistiu ainda, vamos voltar. Volte. Temos vários episódios com sócios muito especiais aqui. E eu pergunto para todo mundo. E eu não tenho a palavra do ano, mas eu deixei a minha palavra do ano para contar Larissa, no seu episódio. Fico muito honrada. Exatamente. Minha palavra do ano que vem. Então, deixa eu fazer a pergunta agora. Então, vamos tá mudar aqui o lado agora. Larissa. Pensando nesse ano todo que você passou, e agora pensando em 2026, qual que é a sua palavra do ano? Minha palavra do ano é constrangimento. Tinha certeza! E todo mundo está me perguntando. A frase, Larissa, por que constrangimento, Larissa? Todo mundo está me perguntando por que constrangimento. Constrangimento é uma coisa ruim. E aí já vem uma reflexão, que nem tudo que você vê é ruim ou bom. Pode ser uma coisa que naturalmente você acha que é ruim, que é aquela coisa de constranger, de meu Deus, que vergonha. Mas o meu constrangimento não é esse. O meu constrangimento vem de Joel, inclusive. É isso aí. Ele que usa essa palavra, que quando você faz uma coisa que é tão boa, é tão fora da caixinha, é tão surreal, que você constrange a pessoa, num bom sentido. Então, minha palavra do ano é constrangimento. Vou constranger todo mundo. É isso, Larissa, gostamos disso. Entendeu? Dando uns 200% de mim. E aí a pessoa fala assim, nossa, eu não acreditei que ela fez isso. Então, essa é a sensação que eu quero causar em 2026. E a gente já tá terminando?
A gente já tá terminando? Tá bom. Fugindo um pouquinho aqui da pauta, que elas não me falaram nada, mas já fugindo. Vocês fizeram essa homenagem linda. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu falei, gente, convidem Caio, Flávio e Joel. E vocês falaram assim, não, esse episódio tem que ser com você, que você tá ali com a gente dia a dia. Então, eu tô muito, muito feliz mesmo de estar aqui. Mas, principalmente, não tá todo mundo aqui, tem uma parte da equipe aqui. Vocês não têm noção do quanto eu sou orgulhosa de vocês. Cada crescimento, cada sócio brigando pra estar aqui nesse podcast. Porque eu sei que você ainda não me convidou, você ainda não me chamou. Cadê meu episódio? É um projeto que não existia, que tomou corpo, que cresceu. Então, era uma coisa que a gente pensava lá no comecinho, falava assim, será que um dia talvez alguém assistiria ao nosso podcast e ver o tamanho que ele já tá? Isso me deixa muito orgulhosa. Ver o rostinho de vocês cada vez que vocês falam assim, eu fiz tal coisa diferente, olha que legal, isso a gente não tinha feito, eu tô fazendo agora. Todos os dias que vocês chegam na minha mesa e contam uma novidade, que vocês me contam alguma coisa que vocês estão fazendo, isso é o maior presente que eu posso ter. Sempre eu falo, eu tenho o Dream Team mesmo, não é porque vocês são os melhores, porque talvez se vocês saírem daqui, vocês forem para outro lugar, talvez vocês não sejam para eles o que vocês são para mim, porque aqui cada um faz parte de um lugar muito importante para fazer esse produto ser do jeito que ele é, muito, porque nós temos 3 pessoas muito especiais, que é o Caio, o Flávio e o Joel, e eu sei que vocês não fazem só por eles, vocês não fazem só por mim, mas eu sei que vocês fazem o que fazem também pelas pessoas que estão ao redor de vocês, pela família de vocês, e é lindo ver o crescimento. E vocês podem ter certeza que eu, a louca do processo, a louca de fazer as coisas acontecerem, vou tentar sempre fazer o meu melhor para que vocês tenham sempre crescimento e uma vida muito boa aqui perto, que vocês gostem de vir trabalhar. Então, só queria agradecer de todo o meu coração, com todo o meu amor. Eu falo isso todos os dias. É um time 99% feminino, com os homens que lutem agora. 2 homens que tem que estar ali, mas eu tento sempre mostrar o quanto eu sou orgulhosa de vocês. Então, parabéns por esse projeto lindo, que ele vai crescer cada vez mais. A gente fica vendo as métricas do crescimento, não só esse projeto, porque este é um projeto dentro de um nosso projeto maior, que é o Class, e ele só é o que é por causa de vocês. Eu amo vocês, não precisam chorar, porque eu já chorei também. Amo vocês, é isso. Todo mundo chorando nos bastidores. Eu queria ser uma mosquinha pra mostrar pra vocês. Mas, Rô, isso é muito legal, né? Porque é como se fosse um aperto de mão, né? Você dá pra gente a confiança e a gente pega de volta, entregando o nosso melhor pra você. E eu falo isso várias vezes pra você, porque ela fala assim, para de trabalhar, não faz mais nada hoje, vai descansar. Gente, eu falei assim, Rô, não para de trabalhar. Rô, não dá, eu preciso mandar pros meus sócios tal coisa, eu preciso fazer nananã. E isso é muito legal, porque a gente teve altos e baixos, a gente se conhece há 5 anos. A gente trabalha juntas há muito tempo, em várias áreas diferentes. Não dá nem... A gente se conheceu trabalhando com vendas. Exatamente. Dia 1 do Vence. Tomando Nevo ainda. Nossa, foi antes ainda. Foi antes ainda. E eu falo pra ela que pra onde ela vai, né? Eu tô indo atrás, a gente vai sempre juntas. A gente fala que a gente não trabalha pro Class Club. A gente é time Caio, Flávio e Joel. Se tiver que ir, a gente vai junto. Exatamente, pra onde for, a gente tá indo junto. E eu queria te agradecer por ter devolvido a minha confiança também. E por ter acreditado em mim também pra eu estar aqui hoje, trazendo pra vocês o melhor lado dos sócios, que é o CPF deles. Então, no fundo, você sabe tudo que eu quis dizer. Muito obrigada por isso. E desejar pra vocês, ouvintes do Podcast, um Feliz Natal. Sem vocês aqui escutando e assistindo a gente no YouTube, no Spotify. Toda quarta-feira, 6 horas da manhã. A gente tá com vocês e vocês com a gente de volta. Então, comentem, curtem, mandem pra família de vocês. Tem ouro aqui, os nossos sócios são incríveis. A gente faz uma curadoria absurda. Então, quem tá aqui falando é porque tem muita coisa boa pra oferecer pra vocês. Repassem, mande lá a setinha pra todo mundo. Compartilhe os nossos podcasts
e assistam todos. Tá vendo? Eu não sou a única CX desse clube, entendeu? Tem outra aqui, ó. Os nossos sócios são maravilhosos. Os nossos sócios são maravilhosos. Então, eu sempre falo pros sócios, né? O Class só é o que é pelas pessoas que tem aqui, né? O time só é o que é pelas pessoas que estão lá. Uhum. Então, no fundo, pessoas precisam de pessoas. Sempre. Então, você que tá escutando a gente hoje, talvez você esteja escutando a gente já no dia 24, nesse Natal incrível que vai ter. Que você esteja com as pessoas que você ama e que 2026 seja incrível. Ainda teremos episódios esse ano, calma, vem aí. Muita coisa para 2026 ainda, então espero vocês aqui nos próximos episódios. Nos vemos pontualmente às 6 da manhã, todas as quartas-feiras, no Spotify e aqui também no YouTube. A gente tá em todos os lugares. E vamos estar em cada vez mais lugares. Com certeza. E se na sua retrospectiva do Spotify tiver o podcast, marca a gente. Marca a gente. Ai, se não tiver, eu vou ficar brava com vocês. Vou ficar se não tiver, mesmo. Já começa a assistir agora. Agora, faz uma Pelo maratona. Amor de Deus. Esqueçam Netflix. É só podcast. Agora é podcast, porque 2026 você não quer mudança? Eu vi aqui a palavra de vocês, mudança, transformação. Só vai ter se fizer a sua parte também. Então, 2026 é o que a gente espera também. Bora. É isso, Rô, obrigada por ter vindo, obrigada, porque a sua agenda é insana não também. Não doeu tanto. Viu? Não tá doeu vendo? tanto. Foi maravilhoso. Teve até arquivo confidencial. Arquivo confidencial. A gente tá junto, Foi então especial. obrigada por ter arrumado um tempinho na sua agenda, que eu sei que você já tem um compromisso próximo agora, então muito obrigada por isso. A Carneiro está lá me esperando. Exatamente. Obrigada. Só feliz. isso. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente também, que tenho certeza que você acrescentou muito pro 2026 das pessoas serem diferentes. Fico feliz, espero que possa ter feito uma leve mudança na vida de alguém ou colocado alguma coisa que a pessoa não tenha pensado ainda. Com certeza. A gente só precisa de um insight. Então, comenta aqui também o seu insight que a gente quer saber, sua palavra do ano. Coloca, a gente vê tudo. Depois eu quero ver tudo. Então, a gente vai ver, a gente vai comentar, a gente tá aqui pra isso, tá bom? Interagir, é isso. Com certeza. Espero vocês na próxima quarta-feira, 6 horas da manhã. Tchau!